A Indy tem se tornado cada vez mais opção para os pilotos seguirem correndo em alto nível fora da Fórmula 1. Eu opino sobre o tema no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Com o passar do tempo, tem sido cada vez mais difícil chegar à Fórmula 1. Com um número bastante restrito de vagas no grid, apenas 20, e agora muito se fala sobre dinheiro e sobre pilotos pagantes, cada vez mais grandes nomes e nomes competitivos têm ficado fora e não tem sequer uma chance de conseguir mostrar o seu valor na principal categoria do automobilismo mundial. Com o passar dos anos, são diversos os pilotos que sequer tiveram aquele gostinho de estarem sendo citados aí na Silly Season, nas possibilidades da Fórmula 1. Por exemplo, Callum Ilott. Ele é um grande piloto, terminou como um vice-campeonato da temporada 2020 da Fórmula 2, mas sequer ficou com algum espaço, tanto na categoria de base quanto na principal categoria do automobilismo mundial. Ainda, além de pilotos pagantes e vagas super restritas, muitos nomes também continuam por muitos anos na categoria. A gente tem exemplos como Fernando Alonso, que já renovou seu contrato com o Alpine, Kimi Raikkonen, que vai se aposentar inclusive ao final de 2021, Sebastian Vettel, que já está há muitos anos na categoria, Lewis Hamilton, que briga por títulos, mas também já pode ser considerado um velho da Fórmula 1, a gente sabe que não é nem um pouco velho, mas quando a gente olha mais para a base da Fórmula 1, tem pilotos muito mais jovens como Charles Leclerc, George Russell, o próprio Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz. Então tem sido cada vez mais difícil chegar ao pináculo do esporte a motor. Mas não é por falta de categorias que esses pilotos vão ficar a pé. A Fórmula Indy, lá nos Estados Unidos, principal categoria de fórmula do continente norte-americano, tem se tornado cada vez mais uma opção para esses competidores seguirem correndo em alto nível contra grandes nomes e talvez tenham até melhor sucesso do que se eles estivessem correndo numa equipe de mediana para pequena na Fórmula 1. Só na temporada 2021 da Indy, por exemplo, a gente tem diversos nomes que já tiveram pelo menos uma passagem pela categoria. A gente tem o Marcus Ericsson, Alexander Rossi, Takuma Sato, Romain Grosjean, Sebastian Bourdais, Max Chilton. Os exemplos são diversos, só da temporada 2021, mas ao longo dos anos sempre houve esse intercâmbio. Acontece que muitos pilotos realmente que estão hoje na Indy, eles estão tendo um melhor desempenho nos Estados Unidos do que se eles estivessem correndo na Fórmula 1. O Alexander Rossi, por exemplo, ele nunca chegou a fazer nada de extraordinário na Fórmula 1, mas na Indy ele chegou a brigar até mesmo por título. Takuma Sato é outro que teve passagem bastante discreta, mas venceu as 500 milhas de Indianápolis. Romain Grosjean, por exemplo, na Haas ele estava se arrastando na pista, mas em 2021 ele não só subiu 2 vezes ao pódio, como ele ainda liderou corrida. Então a Indy, ela teve sim o seu momento em que ela ficou bastante enfraquecida, mas ela tem ganhado cada vez mais força e tem atraído cada vez mais a atenção, não só de pilotos norte-americanos, mas também pilotos europeus. A gente sabe que muitos competidores ainda jovens vão para a Europa para realmente perseguir esse sonho da Fórmula 1, mas agora eles estão começando a visar cada vez mais os Estados Unidos. Até mesmo pilotos experientes, como não esquecer da passagem de Fernando Alonso pelas 500 milhas de Indianápolis. Ele tentou 3 vezes correr na prova, ele correu 2, uma delas ele chegou a liderar grande parte, a sua primeira participação, ele liderou grande parte da disputa, mas uma quebra no seu motor acabou fazendo ele abandonar a poucas voltas do fim. Na segunda vez que ele tentou alinhar no grid, ele ficou de fora da prova. Para quem não sabe, tem o Bump Day, que é para tirar mesmo esses pilotos extras, porque tem um limite de 33 competidores para largarem na corrida. E ele teve aí a sua última participação, que ele teve um desempenho bastante ok. Só que ele chega apenas para correr a prova. Para ele ter um desempenho melhor, ele teria que realmente disputar uma temporada inteira, fazer toda uma preparação.
porque já ficou provado que o grid da Indy é bastante forte, o grid da Indy é bastante competitivo, não é qualquer piloto que vai conseguir chegar, pilotar muito bem e vencer corridas. Bom, a gente vê que realmente os Estados Unidos têm atraído cada vez mais pilotos, porque Nico Hülkenberg testou na última semana com um carro da Indy, gostou bastante da sua experiência, e em 2022 a gente vai ter 2 produtos da Fórmula 2. Um deles é o Christian Lundgaard e o outro é o próprio Callum Ilott. Então, assim, dá pra ver cada vez mais que a categoria tá ficando bastante forte. A gente tem Colton Herta esse ano, a gente tem Pato O'Ward, a gente tem o Joseph Newgarden, a gente não pode tirar da conta também o Scott Dixon, tem grandes nomes, Will Power, Simon Pagenaud, Ryan Hunter-Reay, então são grandíssimos nomes que estão compondo o grid da Indy e é inegável de que ela tem sido cada vez mais competitiva e é uma ótima opção para os pilotos seguirem correndo de Fórmula e seguirem correndo em alto nível. O Lundgaard, ele chegou a falar que a categoria é até mais atraente do que a Fórmula 1, porque primeiro os pilotos são bastante amigáveis uns com os outros e tem muito menos politicagem do que se tem na Fórmula 1. Na Indy, muita coisa que não se tem no paddock da Indy se tem na Fórmula 1 e a gente sabe o quanto a categoria, a principal categoria do automobilismo mundial, tem sido cada vez mais baseada no dinheiro e cada vez mais baseada na política. Então na Indy os pilotos têm esse ambiente um pouco mais livre, fora que as disputas são bastante próximas, é o piloto que faz mais diferença, tem diversos tipos de traçado no calendário, tem corridas ovais, tem corridas de rua, tem em circuitos mistos, então traz muitos desafios para os pilotos ao longo do campeonato e com certeza tem que se tirar essa ideia de que a Indy é uma categoria que pilotos vão apenas porque não tem espaço para a Fórmula 1, é uma categoria pequena, uma categoria fácil, que um piloto de Fórmula 1 chega já vencendo, porque até um piloto ruim na Fórmula 1 é bom na Fórmula Indy. Isso não é verdade, a gente viu, se fosse isso, o Grosjean teria vencido corridas esse ano, Marcus Ericsson teria já sido campeão, Alexander Rossi teria sido campeão, mas não é bem assim. A Indy tem suas exigências, só é um Fórmula igual a Fórmula 1, mas os carros são bastante diferentes, então é bastante interessante ver esse intercâmbio. Chegou até mesmo a ser ventilada a possibilidade do Herta ir para a Fórmula 1, o que eu não acho nada de uma boa ideia, porque o Colton Herta é um piloto bastante competitivo lá nos Estados Unidos, mas correndo numa Alfa Romeo na Fórmula 1 não seria nada interessante para ele, porque ele estaria andando no final do grid. Então eu acho muito legal esse intercâmbio que acontece entre Fórmula 1 e entre a Indy. Eu acho que os pilotos que ficam sem espaço na categoria da Europa têm mesmo que buscar essa opção dos Estados Unidos, porque lá eles têm a oportunidade de mostrarem como eles são bons. O Grosjean mesmo falou que ele está se divertindo muito correndo na Indy. Ele já foi confirmado para o grid no ano que vem. Então, assim, é muito bom ver isso e a única pena é que, por exemplo, o GP de Mônaco, o GP e as 500 milhas de Indianápolis sempre são no mesmo dia, então um piloto que queira fazer uma prova super especial não acaba conseguindo fazer porque acaba colidindo as duas etapas, mas eu acho que a Indy tem se fortalecido cada vez mais e a chegada de pilotos europeus, pilotos gringos, só confirma essa competitividade. Bom, pessoal, essa é a minha opinião, sempre lembrando aqui, mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham a Indy uma categoria boa ou não? Ela tem que... é uma categoria mesmo para pilotos em fim de carreira? Comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos para eles darem a opinião também. Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar o canal do F1 Mania e para ajudar o vídeo a ir a cada vez mais longe. E se você quiser conteúdo exclusivo do esporte a motor, já sabe, né? É só entrar no meu perfil, clicar no botão de Seja Membro e escolher uma das 3 mensalidades que melhor se encaixam para você aí do F1 Mania. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!